dependendo, inclusive, da nossa capacidade de absorção, que a gente chama de capacidade cognitiva, desse ensinamento. Então, a cada um é dado conforme a sua condição de entendimento. E aí a gente vê as nuances do que chega. Tem pessoas que recebem as aflições numa intensidade muito grande. Tem pessoas que já atendem esse chamado numa intensidade muito mais suave. Então vai de acordo com aquilo de cada um, com a condição de cada um. E a vida tem essas respostas no nosso cotidiano. Essa conversa sobre evolução, sobre caminhar, sobre progressão moral, ela é ditada no nosso cotidiano, na nossa vida, no nosso acordar, no nosso caminhar, no nosso trabalhar, no nosso viver, no convívio familiar, no convívio com o colega de trabalho, no convívio na questão social, com as pessoas na rua, e muito mais especialmente no convívio com os elementos internos, como sentimento, como pensamento, esse diálogo, essa vida interna que nós temos dentro de nós, que muitas vezes é desarmonizada e não tem processo de gerenciamento. Nós vivemos conforme aquilo que chega até nós, sem um controle mental, sem um controle de sentimentos, sem exercitar isso. E é muito interessante, porque até aconselho o grupo a trabalhar um pouquinho o aspecto da meditação, do centrar. E a meditação ela pode ser galgada por uma oração, que é interessante para nós. Escolher um momento para fazer esse movimento, fazer esse esvaziamento, fazer essa concentração. Quem quiser fazer os movimentos também, tem até um pouco de ginástica em cima desse processo, né, de alongamentos, respiração também. Isso é positivo para nós. Né? Isso não é, gente, yoga não pode ser religião, mas pode ser dissociada de religião. E ela faz muito bem as mentes, muito bem as mentes. A gente pode orientar a yoga também através de orações, concentrar, apesar de ser um esvaziamento, né? Apesar de ser um esvaziamento. Então, essa condicionante de evolução, ela nos o primeiro passo dela, que Lucas traz muito forte para a gente, é o entendimento do mal que existe em nós. E esse processo, ele necessita criar um olhar interno, uma análise interna, e que não seja punitiva. Porque nós já, graças a Deus, evoluímos da época de Moisés. Claro que ela ainda é muito necessária, mas a gente já precisa vivenciar a era do Cristo, a era do amor, onde Jesus nos traz. Então, todo esse processo de visão interna, quando a gente volta a se olhar para detectar em nós o mal que existe, ele tem que ser agraciado também de amor, para que ele não passe simplesmente a ser um processo punitivo, de consequências expiatórias. Já basta a vida, né, gente? E a gente criar condição de sofrimento para a gente não é interessante. E aí o pilar, né, desse capítulo são as bem-aventuranças, e aqui os companheiros lá, os espirituais, né, o companheiro que trouxe isso, ele escolheu 3 a bem-aventurança: bem-aventurados que choram, porque serão consolados; bem-aventurados famintos, sequiosos de justiça, porque serão saciados; e bem-aventurados que sofrem perseguição pela justiça, porque deles é o reino dos céus. Então ele elencou esses 3 de todas que estão lá, e aí deu continuidade em Lucas aqui embaixo. Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurado vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós que agora chorais, porque rireis. E aí ele faz uma complementaridade aqui embaixo, também com uma passagem de Lucas, da questão: mas ai de vós ricos que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. E aqui a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque ele fala que ai de vós ricos, mas os ricos que tendem no mundo a consolação, quer dizer, sentem prazer pela questão mundana, sem a busca espiritual. Porque ele fica cerceado dessa evolução, desse crescer. E ai de vós que estáis saciados. Por quê?
nesse momento, nós não temos condição de estar saciados. Nos falta muita coisa de nós mesmos, dessa entrega que ainda não fizemos aos processos vinculados a Deus, ao Cristo interno. Porque todos nós devemos sentir essa fome espiritual. Porque se nós estamos saciados agora, o que nós temos recebido dos movimentos reencarnatórios pela nossa própria opção, são coisas do mundo. Agora que nós despertamos para o bem, agora que nós buscamos esse bem nessa intensidade. Então tem muito pouco tempo que nós estamos em contato com essa diretriz maior de Jesus, que nós a aceitamos e que nós estamos trabalhando o nosso interior com base nela. Então nós ainda temos e precisamos ter muito essa fome. Porque aquele que se encontra saciado hoje, ele está saciado pelas suas experiências. E as experiências até agora que tivemos foram mundanas. E ele fala, ai de vós que rides. Não tem nada contra rir. É porque o rir de agora, ele ainda não é baseado na felicidade plena, na felicidade real. Ele ainda é muito materialista. Porque aquele que se vincula à matéria ainda vai ser constrangido a perceber que ela não é o grande elemento importante para a vida. E por isso que ele fala do gemer e chorar. Então, essa é a base desse capítulo. E aí a gente entende umas coisas aqui muito importantes. Que as condições verbais, e a gente falou isso ontem também, são a maioria no futuro. Serão consolados, serão saciados. Mas aqueles que buscam já um estado atual, que é bem-aventurados que sofrem perseguição pela justiça, porque aqueles que sofrem perseguição pela justiça já estão sintonizados com a justiça, já estão com o reino de Deus iniciado dentro de si, já têm o direito de viver esse reino divino dentro de si. E aí a gente traz uma leitura de Emmanuel que é muito interessante, que fala que nessa época existia uma marginalização, que era uma vala comum da comunidade dos pobres e desvalidos, e a austeridade da lei mosaica cede lugar à misericórdia, sufocada também por um processo de intolerância político-religiosa daquela época, dos fariseus, saduceus, dos judeus, etc. E aí eles falam para a gente que os que choram, nessa época, era considerado bem-aventurado, porque as lágrimas que derramavam funcionava como uma catarse, jamais como manifestação de desespero, mas como se aquela dor saísse deles, né? Nesse sentido, Emmanuel traz para a gente que nós podemos classificar esse sofrimento do espírito como a dor realidade e o tormento físico de qualquer natureza como dor ilusão. Olha que interessante, ele faz uma divisão, dor realidade e dor ilusão. Em verdade, toda dor física colima o despertar da alma para os seus grandiosos deveres, seja como expressão expiatória, como consequência dos abusos humanos, ou como advertência da natureza material ao dono de um organismo. Então, essa dor, que ele chama de dor física, que também trabalha para despertar a nossa alma para os nossos deveres, ela pode vir expressa numa condição expiatória, quer dizer, vinculada com o passado, com uma lei de causa e efeito. Pode também vir numa consequência atual com os nossos abusos humanos, com os excessos que a gente faz nessa vida, ou também como advertência de natureza material ao dono de um organismo. Nós estamos fazendo coisa errada, ele vem para a gente mesmo. Mas que esse fenômeno, ele fala assim, mas toda dor física é um fenômeno, enquanto que a dor moral é essência. Então a dor física é um fenômeno, ela acontece. Enquanto a dor moral é uma essência, claro, ela vem de dentro, ela vem da alma. Né? É isso que ele quer dizer aqui para a gente. Daí a razão que a primeira vem e passa, a dor física, ainda que se faça acompanhar de transições de morte dos órgãos materiais. E até da vida, né, gente? E só a dor espiritual é bastante grande e profunda para promover o luminoso trabalho de aperfeiçoamento da redenção. Então, esses que choram, o arrependei-vos, está nesse processo aqui. Esse último aqui. A dor espiritual é bastante grande e profunda para promover o luminoso trabalho do aperfeiçoamento da redenção. Então, a importância ainda de entendermos que tudo que chega até nós, ele precisa de um prisma de compreensão.
porque senão a gente fica entregue ao solitário poder da dor, né? Que é aquele de enclausular e deixar a pessoa no seu próprio sofrimento. E aí ele fala que bem-aventurados, né? A gente fez um estudo também, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, porque tem uma relação com a lei de causa e efeito, que ela concede aos que não conseguem ajustar-se ao bem. Olha só que interessante. Né? Bem-aventurados que têm fome de justiça, porque serão fartos. A lei de causa e efeito, ela concede aos que não conseguem ajustar-se ao bem angústia, dores e frustrações, porque eles não conseguem se ajustar com o bem. Então aí eles se ajustam pelas angústias, pelas dores e pelas frustrações. E nesse sentido, os que têm fome e sede de justiça, surge nesse cenário da reencarnação, do reencarnatório, como os antigos infratores da lei de Deus. Aqui são os equivocados nas experiências, né, pregressas, passadas. Porque eles renascem oprimidos, cansados, famintos, sedentos de justiça divina, a fim de que possam reajustar essa caminhada evolutiva dele. E aí Kardec traz um alerta importante para a gente, que ele fala que a lei humana atinge certas faltas e pune. Pode, então, o condenado reconhecer que sofre a consequência do que fez. Mas a lei não atinge nem pode atingir todas as faltas. Incide especialmente sobre as que trazem prejuízo à sociedade, não sobre as que só prejudicam os que a cometem. Deus, porém, quer que todas as suas criaturas progridam e, porquanto, não deixe impune qualquer desvio do caminho reto. Então não há falta nenhuma, por mais leve que seja, nenhuma infração da lei divina que não acarrete fortosas e inevitáveis consequências, que é a lei do retorno, mais ou menos deploráveis. E aí a gente entende que esse movimento de expiação, esse movimento que alguns denominam purgatorial, ele vem da própria consciência do ser, através de uma lei que foi criada por Deus, que é a lei do amor, e toda vez que nós transgredimos essa lei, não é Deus que nos pune, ele simplesmente criou a lei. É a nossa consciência que se apropriou do entendimento dessa lei e, de certa forma, ele enraiza e ele registra isso. E é muito interessante, né, que esse registro ele é tão forte que ele sucede em vidas posteriores no aspecto da expiação. É como se fosse um magnetismo. A nossa consciência percebe, registra, e aí, através do magnetismo, atrai para nós o momento da aflição, que, para o nosso ver, é o momento de entendermos e passarmos com aquilo para evoluirmos, e não simplesmente um momento de sofrimento. Por isso que tem gente que fala que é o momento purgatorial, que o espírito purga, e nem é o espírito, da base do perispírito, até o espírito sim, porque ele traz para ele o aprendizado. Também, consideremos, né, que ele traz para ele o aprendizado. Mas através dos movimentos do corpo e do perispírito, o espírito passa por constrangimentos que deveriam promover sua evolução. E aí os que sofrem a perseguição em caso de justiça, porque deles é o reino do céu, no mundo a gente vê raramente pessoas que acatam esse código de justiça trazidos por Jesus. Isso é raro. Seguir e viver Jesus no nosso mundo, isso é raro ainda. Porque a gente vê isso na tradução dos exemplos do cotidiano das pessoas, inclusive o nosso. Mas o discípulo fiel, porém, aconselha para a gente Emmanuel, deve insistir na vivência do Evangelho ainda sobre o peso desses sacrifícios. Então, bem-aventurados esses que sofrem perseguição ou compreensão, por amor à solidariedade, à ordem, ao progresso, à paz, reconhecendo acima da epidêmica, quer dizer, acima do corpo, os sagrados interesses da humanidade, servindo sem cessar ao engrandecimento do espírito comum, porque assim se habilitam a transferências justas para as atividades do plano superior. É como se fosse uma graduação. Eu, quando passo a viver, a ter essa vivência superior na minha vida, esse olhar diferenciado, esse entender diferenciado, as atitudes diferenciadas, a gente passa a nos, como se diz, tornar merecedores de uma vivência diferenciada, de uma vivência no plano superior, mesmo que seja aqui na própria Terra, porque a mentalidade muda.
porque essa questão muda. E aí a gente trabalhou também lá atrás o entendimento de se a gente quer conhecer o nosso estado atual, por exemplo, conhecer as categorias dos espíritos vinculados à Terra na atualidade, a gente tem a parábola do semeador. E aí que se expressa naquela condicionante, né, que o semeador saiu a semear, quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, as aves comeram, outra parte caiu no lugar pedregoso, havia pouca terra, nasceu e o sol queimou, porque não tinha raiz, né? E a outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram, não deu fruto algum. Mas algumas caíram em boa terra, e aí elas produziram 30, outras 60 e outras 100. E é muito interessante que nós estamos nesse patamar aqui, ou envolvidos ainda no desprezo, quer dizer, aquele que está à margem, que ainda não presta muita atenção na mensagem de Jesus, ainda ela não tem ainda grande valor na sua vida, mas aí, de alguma forma, a gente tem aquele que é empolgado, que entende e tal, mas a dureza do seu próprio coração não permite que essa mensagem ganhe grandes profundidades na sua alma. Então, quer dizer, ele cresce, dá uma plantinha ali, mas vem o sol, que quer dizer o dia a dia, o cotidiano, e retira isso da própria pessoa. Aí tem a questão dos espinhos, que podem representar a maldade que a gente tem dentro da gente, que a maldade sufoca todo o movimento de bondade que surge dentro do ser, toda vontade para isso. E aí nós temos essas expressões proporcionais da questão da boa terra, do 30, 60 e 100, condizendo com o aspecto de como a gente trata a mensagem divina. O que 100 é fidelidade, que sabe que não pode objetivar retorno daquilo que faz para o bem. E aí você tem a proporcionalidade dos que fazem 60, dos que fazem 30. Os que fazem 60 estão mais propensos ao bem. Os que fazem 30 ainda respondem ainda à parcela do egoísmo que existe dentro de si. Estão buscando em 70% algo para si. Os que estão em 60 estão buscando 40% algo para si. E os que estão 100 já sabem que a glória de tudo que se faz é de Deus e não nossa. Então é um aprendizado que a gente tem na nossa condicionante atual. Mas se a gente quiser perceber o ser do futuro que ainda nos chama à vivência no nosso interior, aí a gente tem aqui as bem-aventuranças. Porque se você vê, a maioria dos verbos aqui está no futuro. Os pobres de espírito são bem-aventurados, porque deles é o reino do céu. Agora, os que choram serão consolados, os brandos e pacíficos herdarão a terra. Os que têm fome e justiça serão fartos, os misericordiosos terão misericórdia, os puros de coração verão a Deus, os pacificadores serão chamados, e os perseguidos por amor à justiça, que foi uma das passagens que os espíritos trouxeram para embasar esse capítulo, deles é o reino dos céus, porque eles já são perseguidos pelo amor e pela justiça, por aderir, né, o amor e a justiça. Então, quando a gente vê isso aqui no futuro, a gente sabe que os pobres de espírito, a questão da humildade, os que choram, aqueles que já enxergaram em si o erro e caminham para não fazer mais, os brandos e pacíficos, aqueles que já sofreram a higienização interna da não violência, e aí a não violência herdará o futuro da terra na regeneração em outros patamares. Os que têm fome de sede de justiça, a vida ela não nos cerceia desse entendimento do que é a verdade. Então nós sempre seremos alimentados por isso, seja pelos espíritos, seja pela literatura, pelo evangelho que a gente já tem. E aqueles que já são misericordiosos, onde a misericórdia se faz objeto dentro de si, se tornam merecedores da misericórdia divina também. E os puros de coração, que já limparam a questão da maldade interna, dos espinhos que a gente falou ali atrás, eles verão a Deus. Enxergarão Deus em tudo, porque já tem olhos para ver isso, porque a maldade já não existe em si. E os pacificadores, que aqueles que pacificam a sua volta, serão chamados filhos de Deus. E aí os perseguidos já têm o reino dos céus em si. Então a gente vê o nosso futuro sendo descrito nas bem-aventuranças e numa propriedade muito grande de quem realmente conhece o espírito vinculado à terra, que é Jesus, né? Que nos conhece profundamente a todos. Para a gente, não encerrar, mas para a gente, assim, de certa forma, concluir temporariamente esse assunto,
é interessante ter em mente que fora desse movimento da caridade não há salvação, e o Evangelho traz isso como uma máxima, que a gente precisa prestar atenção. Então, o movimento de caridade é que nos vai transferir da parábola do semeador para das bem-aventuranças, do Sermão do Monte. A caridade, a prática profunda da caridade envolvida em profunda compaixão, que a gente tem o exemplo disso na parábola do bom samaritano, que a gente já estudou, mas ainda vai estudar muitas vezes, porque nós precisamos entender a profundidade dessa exigência da caridade, que não é uma caridade momentânea, mas ela é uma caridade que nos torna irmão do outro. E irmão é irmão para sempre. O irmão não é irmão no momento só que o outro tem fome, que o outro precisa de um agasalho, de uma palavra, de uma oração. Essa caridade aqui ela é perpetuada pelo sentimento de que somos todos irmãos. E aí o elo, só lembrar do bom samaritano, a continuidade da sua assistência ao companheiro que passou por violência à beira do caminho, ali no caminho, né? Estava no caminho e passou por essa experiência de violência do externo, né? Que também é uma violência do interno. É bom que o bom samaritano foi agraciado no capítulo 15 também, do Evangelho segundo o Espiritismo, e a passagem de Lucas 10, 25, 37, para quem quiser dar uma passeada lá e ver depois. A gente tem sobre a nossa disposição para essa proposta desse movimento moral interno muitos recursos, inclusive o Espiritismo traz isso através do Pentateuco, aonde eu consigo perceber o centro-norte de tudo ainda é o Livro dos Espíritos, a gente sabe disso, que alimentou todos os outros, mas quando eu quero saber por que sofro, eu posso me recorrer ao Evangelho segundo o Espiritismo. A gente está fazendo isso aqui agora, para onde vou, o céu e o inferno, o que sinto, o Livro dos Médiuns, de onde vinha a Gênese, quem sou, o Livro dos Espíritos. E com a junção, né, do Evangelho, céu e inferno, com algumas questões ali. Então, assim, a gente tem à nossa disposição toda uma orientação dos Espíritos e de Jesus. E esses Espíritos sobre o trabalho de Jesus, a égide de Jesus também. Então, basta apenas que a gente crie esses movimentos, esses momentos que a gente entre para um pensar mais profundo em cima disso tudo que a gente está conversando, principalmente a proposta do Evangelho, para que a gente dê frutos em cima disso, que a gente possa, de certa forma, ter. E aí a gente fez um resuminho, isso aqui veio da FEB, né, do que trata para a gente o Evangelho segundo o Espiritismo, nesse grande chamado de renovação. Inclusive, o primeiro aqui, o prefácio, trata isso, né, os tempos são chamados, onde os Espíritos trazem esse convite para a gente da prática do Evangelho, de uma forma, através do Espírito de Verdade, de uma forma até do conclame, né, desse movimento universal de modificação do mundo. E aí, na introdução, ele trata para a gente de onde viemos, os objetivos, e é muito bacana porque ele faz uma retrospectiva histórica, mas fala também sobre a autoridade da doutrina, e como é que isso chegou e por que isso chegou até nós. E aí ele começa a tratar as premissas disso. O que é isso? Quais são as regras que são direcionadas para esse bem proceder? E aí ele traz algumas questões do Evangelho de Jesus, por exemplo, não vim destruir a lei, meu reino não é deste mundo, há muitas moradas na casa do meu pai, porque são bases para o que vem embaixo aqui. Ninguém pode vir ao reino se não nascer de novo. E ele explica o que é esse nascer de novo, que é essa busca nossa desse mundo novo interno, que vai promover o mundo novo externo. E aí fala onde nós estamos nesse processo agora. E aí ele identifica dentro do nosso processo evolutivo, esse patamar que estamos vivendo, a necessidade do sofrimento das aflições. O sofrimento até que não, porque o sofrimento é um racional em cima das aflições. Ele é optativo. Nós recebemos as aflições, sim, por construções nossas. Sofrer em cima disso é uma condicionante de cada um, é uma opção. Né? Vamos fazer essa correção aqui. E aqui é interessante que os espíritos tratam a gente para nós nos identificarmos aonde estamos, que patamar evolutivo. E aí ele traz uma alusão, uma associação ao espírito em evolução que habita o mundo de prova e expiação. E aí consegue ajustar em nós o entendimento para esses sofrimentos, essas aflições, quer dizer, né? Que chegam até nós, que foram construções nossas,
construídas no nosso passado, algumas também no presente, ele nos alerta a isso. E aí, como proceder dentro do processo que se chama de vivência da ética cristã, como receber essas aflições e transformá-la em mola propulsora para a nossa evolução. E aí ele fala que esse movimento é que vai modificar o planeta para o processo de regeneração. E aí ele traz alguns elementos que são primordiais. Amar, instruir-vos, respeito às leis morais, ao desenvolvimento da fé inabalável no futuro, e a prática, e com a junção da prática da caridade, de acordo com aquela máxima que a gente viu lá atrás também. E aí ele trata um patamar do ideal a atingir, que é a perfeição moral, e nos dá as bases de trabalho para atingir essa perfeição moral, que está muito no processo do desenvolvimento da simplicidade, da humildade, da pureza, da mansidão, da afabilidade, da misericordiosa, do amor ao próximo, ao inimigo, desenvolvimento da piedade, da caridade, desprendimento dos bens terrenos. E aí, com essa base, é que nós atingimos a perfeição. E aí ele fala das nossas dificuldades nesse caminhar aqui, nesse desenvolver, que é os processos de revolta ou de ignorância que ainda existem dentro de nós. A não aceitação das expiações e provas, as relações familiares difíceis, a extensão dos laços familiares, a preguiça, a má vontade, a fé vacilante, a presunção, o orgulho, a vaidade, testemunho da fé, a obsessão e fascinação. Ele trata tudo isso, que são as nossas dificuldades, mas que são reflexo de algo que nós mesmos construímos e precisamos ressignificar. E aí ele passa por uma diretriz para o espírito que quer mudar esse cenário. E fala sobre o desenvolvimento da confiança, né, a ação, o desapego dos bens materiais, fala sobre a mediunidade, como é que ela pode auxiliar esse processo, fala do trabalho voluntário, que o trabalho voluntário é um ensaio para nós, de nós fazermos a coisa sem interesse. Até mesmo indo para o trabalho voluntário, a gente tem interesse, mas no final a gente consegue desenvolver ele por amor, porque a gente adquire amor. Aí fala das orações, da importância das orações pelos necessitados, então nós também nos incluímos, né, nessa oração, e fala muito, muito fortemente da vigilância do pensamento. E aí é um tratado divino isso aqui para quem quer fazer sua evolução moral. E é importante que nós nos apropriemos dessas condicionantes para utilizar verdadeiramente o evangelho da maneira como ele tem que ser utilizado. E aí ele passa para a gente passa a fazer algumas perguntas sobre a temática que a gente desenvolveu, né, que é o que nós entendemos por essas aflições, se a miséria é uma delas, qual a verdadeira, então, qual a orientação dos espíritos superiores a respeito disso, e é uma pergunta, se a nossa maneira de pensar diverge da dos espíritos superiores na identificação do que é isso aqui. Mas quando a gente identifica o que significa esse termo, desgraça, né, a gente vê que está associada a acontecimentos funestos, grande infortúnio, estado de grande pobreza e miséria, perda das boas graças, do bom conceito de que se desfruta, pessoa, animal, coisa que pode causar mal-estar. E aí, um resuminho desse capítulo, que ele trata das aflições humanas e as consequências dessas aflições, tanto nessa quanto em outras vidas. Se existe essa verdadeira desgraça, haverá também a falsa, e a gente precisa identificar as duas. Nós, de uma maneira geral, nos enganamos acerca da infelicidade. E a gente consegue enxergar essa infelicidade no fogão sem lume, no credor ameaçador, no féretro, quer dizer, no aspecto da morte, na angústia da traição, etc. E a gente esquece que de toda ação humana ela deve ser vista pela sua consequência, e não pelo seu meio, e não por ela em si. Então, todos esses processos que a gente viu aqui em cima, eles vêm de encontro àquele que construiu isso, mas também por uma necessidade de evolução, e o espírito lá na frente fica livre disso. Então, isso aqui, no enxergar de um espírito, é motivo de crescimento, é oportunidade de crescimento.
e não pode ser entendida com isso. E aí no texto a gente identifica, hoje eu não vou ler ele todo não, que quase toda pessoa se engana nessa interpretação, porque vê somente o presente, mas não vê a consequência desse fato no futuro. Por isso que o nosso âmbito de entendimento, ele é tão prejudicado. E aí ele vai desenvolvendo isso aqui, que é muito interessante, que a gente precisa transportar-nos para além dessa vida para entender a real consequência daquilo que nos aflige, daquilo que nos acomete. O que nós chamamos, né, de infelicidade, na visão humana, cessa na vida corporal. Então não é uma real infelicidade. A infelicidade, sim, ela existe naquele que busca sua alegria no prazer, no tumulto, na agitação, na satisfação da vaidade, sem exercer aquilo que a consciência manda. Comprime a ação do pensamento e aí, de certa forma, perde a visão do futuro. Isso é que é verdadeira infelicidade. É o esquecimento da responsabilidade espiritual que aquele ser tem em provimento das questões do mundo, que se tornam mais importantes. E aí ele fala, né, que esse processo dessa ilusão, ela traz muito sofrimento na questão das provações, que a gente não consegue fugir desse destino de ser espírito, literalmente ser espírito. E não nos iludimos que nós somos seres humanos, nós estamos como seres humanos, em provimento do espírito. Nós estamos como seres humanos para termos uma experiência vivencial que vai valorizar o espírito. Tudo que foge disso é prejuízo para a nossa caminhada. E aí vem o retorno. Ele fala da importância da gente tirar essa cegueira e agir como bravos soldados. E aqui no final, muito importante que ele traz isso para a gente. O que importa ao soldado perder na refregma armas, bagagens e uniforme, desde que saia vencedor e com glória? O que importa ao que tem fé no futuro deixar no campo de batalha a vida das riquezas, o manto de carne, contanto que a alma entre gloriosa no reino celeste? É Delfina de Girardin, né, que em Paris, em 1861, que trouxe isso para a gente. E aí, a gente, já caminhando aqui para a gente encerrar, a gente reforça nesse estudo que a gente não conseguiu trabalhar ontem, essa parte aqui, conhecimento como relação. Vamos explicar direitinho o que é isso. O conhecimento é definido como uma relação entre sujeito e objeto. Nós vamos dar um exemplo. O observador é a coisa observada. Só que a gente embola isso. O que a mente capta na realidade não é falso nem verdadeiro, não tem julgo. É simplesmente uma captação. Se eu estou olhando para um objeto, eu estou captando a imagem dele. Então isso é uma captação. Eu ainda não identifiquei o objeto. Se eu estou olhando para uma cadeira, o elemento de captar através da visão e passar para o cérebro, eu chamo de captação. Por isso que se diz que a realidade é o que é. Ela não é falsa nem verdadeira. Falsas ou verdadeira só podem ser os nossos juízos acerca da mesma. Então vamos lá, tá, gente? Então tem esse elemento, conhecimento como relação. Então a gente passa pelo conhecimento da verdade. O que é a verdade em si? É a perfeita correspondência entre a coisa observada e a imagem que o observador faz dela, quer dizer, o julgo. Isso é verdade, na maneira mais simples possível. Por exemplo, se nós olhamos para uma cadeira, essa imagem vai lá até o nosso centro de percepção. Então, se nossa crítica conceituada volta com a ideia de cadeira, podemos dizer que estamos de posse da verdade. A gente é simples assim para a gente entender. Nós vamos aprofundar aqui, tá? Então, eu tenho a captação, que capta a coisa, por simples que ela seja, depois ela passa por um julgo, e esse julgo é que pode me conduzir à verdade ou ao erro. Se eu capto bem, isso aqui é uma cadeira, na realidade é uma cadeira, e eu interpreto como cadeira, eu estou de posse da verdade. Ok? Porque nós conseguimos refletir fielmente o objeto na nossa mente. Mas se nós não estamos de conformidade através do juízo do objeto, a gente está de posse do erro. E esse erro é muito fácil de acontecer.
Por exemplo, um erro é confundir os meios e os fins. Os meios e os fins. Quando eu tenho a visão de uma vida, eu estou vendo os meios acontecerem, as aflições chegando até mim. Aí, quando eu me aproprio de uma visão de imortalidade da alma, de vida após a morte, aí sim eu posso ver as consequências, eu consigo perceber a consequência disso. Então, é difícil para nós entender o que é sofrimento e aflição e o que não é. Porque nós não conseguimos ver o todo. Nós ficamos presos a um consenso momentâneo. Por exemplo, o preconceito também é um erro. É uma preconcepção que eu guardo dentro de mim e ela fica fixa. E aí eu não consigo evoluir esse pensamento. Quer dizer, eu não consigo evoluir para alcançar a visão da verdade daquele elemento. Eu estou enraizado numa mesmice dentro de mim. E um grande exemplo disso é a ilusão de ótica, que mostra como a gente pode ser facilmente enganado pela forma dos objetos que nos são apresentados. Um exemplo disso, quando você coloca uma vara dentro d'água. Você acha que ela está naquele local, mas tem acho que é a refração, né? Que ela está um pouquinho mais adiante. E também, por exemplo, a leitura de um livro. Eu posso, através dos preconceitos, das preconcepções, estar entendendo aquilo que o livro está falando errado, inclusive o próprio Evangelho. E nesse caso, por exemplo, quando a gente interpreta a miséria, estado habitual de privação dos bens necessários à vida, e aí a condição sobre-humana, por exemplo, nos conglomerados, debaixo das pontes, que naquela época isso era muito comum, a questão debaixo das pontes, ainda hoje sim também, né? Aí a gente pergunta, há injustiça? Por que uns vivem na opulência e outros na miséria? E aí a gente começa a trazer essa ótica para isso. Sobre a luz da reencarnação, nossa visão fica mais acurada sobre a prova da pobreza e da riqueza. Né? A gente fica mais acurado com isso. Se hoje somos pobres, é porque já fomos ricos no passado ou seremos no futuro? Será que isso vai acontecer? E aí a gente consegue ter uma visão. E aí consegue ter uma visão, por exemplo, dos flagelos destruidores, furacões, terremotos, são uma espécie de felicidade, tira a vida de um parente, né? Acaba nos entristecendo e magoando. Do ponto de vista espiritual, os flagelos são úteis, porque fazem a humanidade progredir mais rapidamente. Esses transtornos aqui de cima são necessários, porque as coisas seguem mais prontamente a uma ordem melhor, realizando há alguns anos o que seria necessário em muitos séculos. Por exemplo, a vida de um parente muito amado que nos é retirada do momento, existe a esperança nossa do viver após a morte, quer dizer, é um tempo que eu vou ficar sem a pessoa. E aí eu trago um sofrimento profundo para mim, porque às vezes ele é embasado no apego e não no amor. Porque se fosse somente no amor, gente, se a gente tivesse a capacidade de somente sentir amor profundo pelos nossos filhos, pelos nossos parentes, a gente perceberia que se ele se recuperar mais rapidamente possível no plano espiritual, ele vai estar próximo para a gente, não preso a gente, é diferente. Próximo e preso. Preso é preso por esses sentimentos, apego, etc. Próximo é pela sintonia. E aí nós conseguimos perceber que um ente querido está ali junto da gente nas oportunidades do dia a dia. Porque o amor é o termo, o elemento mais respeitado por Deus no universo. E aí o que me tira, às vezes, de perceber que eu estou ligado a essa pessoa, esse espírito, para sempre pelo amor, é às vezes o apego, é a revolta, o não entendimento, que faz, inclusive, ele sofrer. E a gente precisa trazer harmonia para esse processo. Né? O outro vai, mas daqui a pouco eu vou estar com ele. E não existe maldade nisso tudo. E aí a gente tem vários exemplos aqui. Mas o que é mais importante, já que já está vencendo o nosso tempo ali, é a gente perceber a diferença entre ato e consequência. Os meios com fins. A gente precisa... os espíritos superiores orientam-nos para que não olhemos o fato em si mesmo, mas pelas suas consequências, que vai levar. Se a consequência for boa, é porque o ato também foi.
embora no princípio não pareça. Observemos as tempestades que assolam cidades e campos. Passando, verificamos que o ar a gente respira melhor, que houve saneamento. Então ele é necessário. E muito em respeito, porque o homem polui muito também. O homem polui demais, o homem acaba com as matas, acaba com tudo. Então a gente consegue ver que a natureza em si é uma dádiva. Mesmo com essa inconsequência humana, ela procura se refazer sempre naquilo que é possível. E às vezes ela tem que se refazer mesmo com tempestades, com terremotos, com movimentos, né, como essa grande seca, né, que a gente sofre e tal. Então, sim, a gente precisa entender isso. Claro que a gente sente muito. E aí pensar sempre na vida futura, porque ele nos esclarece nessa questão da vida corpórea, que é uma passagem de um mundo de provas e expiações, e que a gente busca com isso o aperfeiçoamento da nossa alma. Em qualquer das ações, a gente não pode perder essa vista da vida futura. O Espiritismo ele traz isso para a gente. E a doutrina espírita, segundo ela, não há céu nem inferno, somente o teor daquilo que praticamos. A gente é que constrói esse céu, esse inferno ou esse purgatório às vezes. Ele é o estado da alma construído por nós mesmos, através do processo da compreensão ou da incompreensão, da aceitação ou não. Então, se a gente constrói isso, nós temos a recompensa do bem em nós. Se mal, a recompensa do sofrimento, do mal e das aflições. Então, nesse conceito, a verdadeiro entendimento dessa terminologia, os espíritos superiores afirmam que o prazer pelo que é vã, pela agitação, como é que a gente entende isso? Que essas ações fazem calar a consciência e roubam-nos o tempo que poderia estar sendo dado a um bom aproveitamento da nossa vida, do incremento da nossa evolução espiritual. A infelicidade é o ópio do esquecimento, da ilusão, que reclamamos diariamente. E a gente conclui aqui que o nosso objetivo é saber agradecer as injunções desse caminho, aquilo que vem do nosso encontro, saber enxergar com os olhos da alma e da imortalidade da alma. Isso é importante para nós. O que nós julgamos hoje como desgraça é maior que a dos nossos vizinhos, que a gente faça uma visita a um hospital ou uma prisão e veremos que a nossa dor não é tão grande quanto parece. E aqui está a bibliografia consultada. E aí a gente completou o estudo de ontem, que eu não consegui completar. Rapidamente, né, gente? Foi assim, tipo estudo relâmpago. Aí, vocês concordam? Queria ouvir um pouquinho vocês aqui sobre esse assunto. Deixa eu descompartilhar a tela só para ver vocês. Aí eu aqui, com cara de quem acordou tarde, né, gente? Que coisa. Olha o olho inchado, olha. Mas é assim mesmo, né, dona Rosa? Então, umas chuvinhas debaixo dessa reserva, cheia de mata. Você olha assim, não tem como não. Verdade, verdade, né? Verdade mesmo. Aí Mas você... você falou do assunto, essa aflição, ela nos acompanha direto, né? Então, Uhum. assim, igual o desastre da Vale, né, com a minha sobrinha, aí você vê a dor da cunhada, do irmão, que é o pai, né? E transporta para as filhas, avó, prima. Então, até hoje, você falando isso aí, será que é um verdadeiro amor? Será que a gente não estava tão apegado, né? Uhum. Você não vai, não quer que vai. Então, dessa aflição, às vezes eu me sinto nela, porque quando eu ligo para saber como que está minha mãe, que eu não vou lá todo dia, por ela eu fico lá. Uhum. Aí, quando eu não está bem, a gente fica aflitivo. E ontem você veio trazendo, trouxe uma calma muito grande, porque a gente fica aflitivo e esquece, né, de entregar a oração, de pedir. O que, que eu vou fazer das minhas mãos? Eu posso orar, né? É, Então, o estudo ontem, a complementação hoje, até comentei com a Daí do estudo ontem, hoje ele teve a oportunidade, né, que ontem estava no asilo, não deu. Mas esse que é o confortador que traz esse alento, essa calma, né? Eu senti assim. é.
para eu entender, é uma possibilidade de entender maior, um entendimento maior daquilo que nos acomete muitas vezes. E aí a gente também tem a oportunidade de ajudar o outro naquilo que nos compete, e entender que o sofrimento do outro a gente não pode medi-lo, porque para o outro ele é para cada um, para que a gente possa ter a possibilidade de dar as mãos e ajudar, né? E aí, vamos fazer a nossa oração de encerramento? Alguém quer fazer por nós? Então a gente mesmo faz. Se alguém quiser, pode fazer, viu, gente? Fica à vontade. Então vamos assim, né, introspectar isso aqui que a gente conversou hoje, sentindo essa paz que nos invade o coração, a nossa intimidade, esse envolvimento espiritual que, como diz a Elisete, a hora do passe, sentir que os nossos companheiros estão nos dando um passe para amenizar nossos pensamentos e para nos direcionar para um dia mais introspectivo, mas que a gente consiga alcançar alguns objetivos. Isso possa refletir na nossa semana. Que as bênçãos de Deus estão à nossa volta, nós precisamos simplesmente nos acharmos dignos e absorver isso. Que tenhamos paz, tenhamos harmonia, discernimento e a boa vontade para fazermos a vontade de Deus. Seja uma semana gloriosa, que as intempéries internas possam acontecer na condição daquilo que nós, através da nossa compreensão, podemos direcionar à luz da sabedoria divina, e que possamos também nos agraciarmos com movimentos da caridade, a todo instante, a todo momento. Que Jesus nos ampare e ilumine nossos lares, os nossos corações, as nossas consciências e a nossa vida. Que assim seja. E assim seja, graças a Deus. Um bom dia, Marcelo. Bom dia, Obrigado. Bom gente. dia a todos. Bom dia, Cida. Bom domingo aí para todos.